Olá, bom dia, tudo bom? Como é que está? Olá, Pri Carvalho, tudo bem? Gustavo, bom dia. Tudo bom, pessoal? Como é que tá a manhã de vocês aí? Tudo bem? Tudo certo? Meu nome é Alessandro, sou terapeuta. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rosenilda. Bom dia, Cláudia. Como é que estão por aí? Tudo bem? Bom dia. Bom, meu nome é Alessandro, sou terapeuta. Ah, hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre uma questão que é meio polêmica, que levanta discussão, que é a hipnose clínica, que se difere da hipnose de palco, que é a que geralmente as pessoas conhecem. Então, quando você ouve a palavra hipnose, o que vem na sua cabeça? Vem a questão de dormir, de perder o controle, de fazer coisas que não quer. Então eu queria desmistificar esse ponto, e mostrar que a hipnose clínica, embora ela se assemelhe na técnica com a hipnose de palco, nada tem a ver, porque o uso dela é para outra esfera, tem outro sentido o uso dela. Então eu queria perguntar para vocês aí, se vocês já tiveram medo ou desconfiança da hipnose. Então me responde aí, que daí eu já vou ter um parâmetro de como é que a gente vai seguir. Então eu deixo essa pergunta para vocês. Já sentiu medo da hipnose ou desconfiou dela? Bota a tua opinião aí para mim, que daí eu já vou começar a entender como é que a gente vai seguir daqui para frente, tá bom, pessoal? Bom dia para quem está entrando aí. Eric, Mel, José Campos, Marcelo Souza, bom dia, pessoal. Maria da Luz, bom dia. O que é hipnose clínica? Uh, hipnose em si é um estado natural da mente. A hipnose não foi inventada, não foi criada por ninguém. É um estado natural do ser humano. Quando tu tá assistindo um filme e esse filme te envolve ao ponto de tu perder a noção do tempo e perceber que tu ficou 2 horas sentado, é, e quando o filme acaba tu percebe, meu Deus, já anoiteceu e eu não vi. Isso é um estado hipnótico. É um estado hipnótico. Quando por algum motivo tu perde o sentido, perde a razão, isso é um estado hipnótico. E aí tu perde o controle, fala alguma coisa, tem uma atitude descompensada, e aí tu te pergunta, meu Deus, por que eu fiz isso? É um estado hipnótico. Tu foi em ondas gama, onde tu perde o controle, a tua euforia te domina. E é isso, é um estado hipnótico. Então a gente convive com estados hipnóticos o nosso dia inteiro. A cada 1 hora e meia, a cada 90 minutos, o nosso cérebro automaticamente entra em um estado hipnótico. Ele precisa se reprogramar. São frações de segundo, ele dá uma pausa e você desliga. Tu desliga. Então é aquele momento que tu olha para o horizonte, que tu pensa em nada, que tu respira mais lento. Esse é um estado hipnótico. Isso acontece todos os dias. A cada 90 minutos o teu cérebro precisa se reprogramar. Precisa entrar em um novo ciclo. Então ele faz essa conversão, ele entra nesse estado. Então é um estado natural do ser humano. Então quando tu entra num estado hipnótico, não existe nada que o teu corpo já não reconheça. É um estado natural. E o que é a hipnose? É um estado de atenção e foco e atenção concentrada. É isso. Tu vai focar e tu vai ter a tua atenção voltada a um momento. E tu vai desfocar do resto. Então, o teu ambiente, o contexto onde tu tá, tu vai perder essa percepção. Entende? Tu vai ficar voltado para dentro de você mesmo, seguindo comandos. E os comandos é onde vai estar a tua atenção. E é isso que é. É atenção e foco concentrado. E o estado hipnótico, ele acessa as emoções.
mais profundamente. Então, hoje a gente tem uma consciência, né? E a gente consegue acessar as nossas emoções. Mas, inconscientemente, a gente tem um vasto campo que a gente não consegue acessar. E com a hipnose, a gente consegue adentrar esse campo das emoções com mais profundidade. Então, a gente consegue explorar muito mais isso. Entende, pessoal? Hipnose não é desligar a mente, é focar a mente. É isso que é hipnose. Então, esclarecendo um pouco para vocês o que é hipnose, é um estado alterado de consciência. O que isso significa, um estado alterado de consciência? Como eu já expliquei, quando tu perde o controle com alguém, quando tu sai do teu estado natural, isso é um estado alterado de consciência. Quando tu te envolve numa cena que tu está assistindo, tu te emociona, aquilo te causa uma vontade de chorar, ou então uma alegria, tu começa a rir com o filme, e isso é um estado alterado de consciência. Então a gente tem isso várias vezes durante a nossa vida. Então isso é natural para o nosso corpo. Olha, tu imagina, quem trabalha fora de casa e todo dia faz o mesmo trajeto para casa, para o trabalho, de casa para o trabalho. Em um determinado momento tu tá voltando para tua casa e tu tá tão envolvido com os pensamentos que tu acaba chegando em casa e nem percebendo o trajeto que tu fez. Tu pensa, quando tu chega em casa tu pensa, já cheguei, entende? Tu fez todo um trajeto no piloto automático. Isso é um estado alterado de consciência. Tu te envolveu com os teus pensamentos, com os teus planejamentos, fez todo um trajeto que já é habitual e tu chegou na tua residência e tu percebeu, já cheguei em casa. Entende? Então, isso é um estado alterado de consciência. Então, para a tua mente, para o teu cérebro, é um estado natural. Não é nada que o teu cérebro já não conheça. Entende? Então, eu vou deixar uma pergunta para vocês. Quem aqui já aconteceu isso? De fazer esse trajeto, fazer esse percurso e não ter percebido? Quem aqui já passou por essa situação? Tava no trabalho e quando viu, tava em casa. E não percebeu que tu fez todo esse trajeto. Conta pra mim aí que daí eu vou entender um pouquinho melhor como é que funciona pra vocês o estado hipnótico. Tá bom, pessoal? Bom dia pra quem tá entrando. Desculpa se eu não tô conversando com vocês. É que daí eu perco a linha de raciocínio. Meu nome é Alessandro, eu sou terapeuta. Eu trabalho com terapia TRG, trabalho com hipnose clínica e sou analista corporal e comportamental. Se o que eu estiver falando para vocês aqui gerar alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar, por favor, fiquem à vontade. Isso até vai nortear aqui a minha condução. Eu fiz um roteirinho que eu estou tentando seguir aqui para mim não me perder no raciocínio, mas eu estou à disposição para responder qualquer pergunta que surja. Então o tema que eu pensei em trazer aqui é hipnose clínica, desmistificar essa técnica, essa terapia, porque ela é muito útil, ela responde muito rápido, dependendo do tipo de situação que a pessoa está passando, responde muito rápido. Então a hipnose trata questões emocionais e questões imaginárias. O que é uma questão imaginária? Pensa assim, a pessoa tem fobia de altura. A pessoa não nasceu com isso. Não é um problema fisiológico. É uma questão imaginária. Ela desenvolveu isso em determinado momento da vida, sem isso estar atrelado a um trauma. Entende? Então isso é uma questão imaginária. Então a hipnose trata muito bem essas questões. Questões imaginárias, questões que o teu cérebro cria em determinado momento da vida, a hipnose trabalha muito bem. Então ela vai te dar uma outra percepção sobre essa temática e tu vai conseguir lidar com ela muito bem. Então é isso que a hipnose clínica é. Estado alterado de consciência, que é algo natural para o nosso cérebro. O nosso cérebro reconhece isso como sendo uma coisa normal. Bom dia, Ivanildo, tudo bem? Bom dia, Serginho. Bom dia, Otávio. Tudo bem, pessoal? Se vocês tiverem alguma pergunta e quiser perguntar, fiquem à vontade. Eu estou aqui à disposição, tá bom? Agora eu vou explicar o que hipnose clínica não é. Hipnose clínica não é sono, então
não existe esse conceito de que a pessoa dormiu. Não é inconsciência, a pessoa fica a todo momento consciente, até porque ela precisa interagir, ela precisa receber os comandos e interagir. Se ela perder a consciência, não há efetividade, não tem nada que a gente consiga fazer como terapeuta para ajudar essa pessoa, porque ela vai estar inconsciente. Então, essa questão de a pessoa ficar inconsciente não é verdade. Ela fica totalmente consciente seguindo os comandos que o terapeuta tá dando para ela. E isso é fato. Não é perda de controle. A todo momento a pessoa tem o controle. Na verdade, é ela quem direciona a terapia. O terapeuta vai ser só um condutor. Ele vai conduzir ela dentro dos protocolos, mas é ela que vai executar. Então, ela precisa ter controle da situação. Não é a hipnose de palco, não é espetáculo, não tem nada a ver com o que as pessoas conhecem, de que vão esquecer o nome, vão colar as mãos, vão comer uma cebola achando que é maçã, não é nada disso. Embora isso seja hipnose, o uso é inadequado. O uso que é feito na hipnose clínica não tem nada a ver com isso. Então, é um uso terapêutico em prol de um bem-estar do cliente. Não faz a pessoa falar o que ela não quer. Então, ela não vai contar segredos, ela não vai falar de temas que ela não quer falar, ela não vai contar a senha de banco, ela não vai fazer nada disso. Ela vai ter consciência daquilo que ela está acessando. Então, vai passar pelo filtro dela. E isso é fato, isso não existe essa possibilidade da pessoa chegar a ser indagada de um assunto que é delicado e que ela quer manter em segredo e ela revelar para o terapeuta. Isso não acontece. Hipnose clínica, na hipnose clínica o terapeuta conduz, mas quem manda é o cliente. É isso que acontece dentro do processo terapêutico. E a diferença da hipnose clínica para a hipnose de palco é o uso, mas o contexto é o mesmo. Então, se um hipnólogo consegue convencer a pessoa de que ela está com as mãos coladas, o subconsciente dela recebe essa informação e tem isso como uma verdade, na hipnose clínica funciona da mesma forma, só a gente não vai pedir para ninguém colar as mãos. A gente vai usar essa indução para outra coisa, para o benefício da pessoa. Então, se o inconsciente dela consegue assimilar que as mãos delas estão coladas, o quão isso pode ser pertinente para a gente poder resolver uma questão da vida dela. Então, a gente usa essa indução para trazer sugestões que consigam ser proveitosas para a pessoa. Mudar um hábito, mudar uma crença, fazer ela ter uma perspectiva diferente sobre um determinado assunto. Então é isso que a gente faz dentro da hipnose clínica. O que a hipnose clínica trata? Ela trata ansiedade, crise emocional, depressão, medo, fobia, trauma, compulsão e hábitos, autossabotagem, ela trata dores emocionais e psicossomáticas, insônia. Tudo isso a gente consegue tratar dentro da psicanálise clínica e mais algumas outras coisas que eu não listei aqui, mas que também podem ser tratadas. É simples, é só pensar se é emocional ou é imaginário, a hipnose clínica trabalha. Ela trabalha com tabagismo, com vícios. Então isso é muito produtivo. Imagina tu ajudar uma pessoa nessa condição. É claro que tendo dentro desse aspecto de vícios, a pessoa tem que ter um outro tipo de acompanhamento também. Não é somente a hipnose clínica. Então ela vai ter que fazer um outro tipo de acompanhamento psiquiátrico para ela entrar com ação medicamentosa. Mas a hipnose clínica vai trabalhar nos hábitos dela. Então tudo aquilo que leva ela a usar da substância, a hipnose clínica vai ajudar. E aí, condicionando a um tratamento medicamentoso, o efeito vai ser muito maior. Então a hipnose clínica pode proporcionar isso também na vida da pessoa. Hipnose não apaga o que você viveu, mas muda a forma como isso te afeta. Esse é o fato. Então,
não é que a gente consiga deletar algo da memória, não, mas a gente vai ressignificar. A pessoa vai entender de uma outra perspectiva aquilo que aconteceu na vida dela. E aí um trauma pode se dissolver nesse momento. Então a pessoa passou por um assalto, algo muito grave. O que a hipnose vai fazer? Ela não vai apagar esse momento, mas ela vai ressignificar, que ela tenha um outro entendimento sobre essa situação e isso consiga trazer liberdade emocional para ela. Carga emocional que existe dentro desse evento é removida e aí isso vira apenas uma lembrança. Isso para de acionar gatilhos nela e para de influenciar no dia a dia dela. Então é uma pessoa com medo, é uma pessoa que está sempre desconfiada dos lugares, das pessoas. Então a gente consegue alterar essa percepção da pessoa com relação ao assunto que ela acabou de passar. Entende? Às vezes isso se perdura por anos, né? Às vezes um evento traumático você fica disparando gatilhos por anos, por 10, 15, 20 anos. E a pessoa fica envolta dessa situação. Então a liberdade que a hipnose pode proporcionar é muito grande. Mas é importante salientar que essa técnica, esse tratamento não substitui o acompanhamento médico quando é necessário. Então não é fazendo a hipnose que tu vai deixar de tomar os teus remédios. Isso é errado. Não é por esse caminho. É um recurso terapêutico complementar. Se o teu quadro necessita de medicação, a gente precisa fazer o uso da medicação. Se a hipnose clínica consegue remediar essa situação, consegue minimizar os sintomas, ótimo, muito bom. Se chegar ao ponto de não ser mais necessário a medicação, quem vai definir isso é o médico. Entende? Então a hipnose clínica vai ajudar, mas quem vai definir se pode, se não pode seguir com a medicação é o médico em si. Entende? Então a gente tem que ter esse cuidado. A eficácia da hipnose clínica é um método reconhecido na área médica. Então, o Conselho de Medicina, Conselho Odontológico, Conselho Psicológico reconhece a hipnose clínica como um método científico. Então, não é algo que é místico, não, é científico, tem base científica para a hipnose. Atua direto no sistema emocional. A gente vai direto no subconsciente, onde estão registradas todas as questões emocionais, as cargas emocionais, e aí propicia um resultado mais efetivo. Resultados tendem a ser mais rápidos. Então, onde uma terapia convencional pode demorar anos, a hipnose clínica de 1 a 3 sessões consegue resolver um problema. Então a pessoa tem uma fobia de barata e isso perturba ela. Pode ser bobagem para outra pessoa, mas isso perturba ela. Em questões de 1 a 3 sessões consegue ser resolvido. Então coisas que são simples, muito rápido. Coisas mais complexas demoram um pouco mais, mas não passa de 3 sessões. É muito raro isso acontecer. É só quando a pessoa tem muitos problemas. E aí então ela acaba resolvendo um problema por vez. Aí acaba que demora um pouco mais. Mas se for uma situação específica, a gente consegue resolver muito rapidamente. Então isso é um benefício a diferença entre essas terapias é a abordagem e a velocidade que a gente consegue alcançar o objetivo. Então isso demanda, né, o que a pessoa vai se sentir melhor em participar, em estar disposto a se envolver com o trabalho terapêutico. A eficácia depende de técnica, então a pessoa que for aplicar tem que ter noção do que ela está fazendo, tem que ter uma técnica apurada, depende do vínculo. Então a troca entre o terapeuta e o cliente tem que ser forte, tem que ter um vínculo, uma conexão. O cliente tem que confiar que ali existe um profissional que sabe o que está fazendo. Então se houver um vínculo, isso vai funcionar muito melhor. E o engajamento do cliente. Então o cliente tem que entender que ele é participativo. O terapeuta não tem poder, não é nada místico que é feito. O cliente precisa entender que ele é participativo, ele é parte do processo.
se ele não participar do processo, o terapeuta não tem poder nenhum sobre a vida dele. Então isso tem que ser bem claro. 90% o cliente, 10% o terapeuta. Então, porque o terapeuta é um condutor, ele vai só conduzir a pessoa dentro dos protocolos. Quem vai executar o trabalho, quem vai se permitir é o cliente. Então ele precisa ter esse entendimento e precisa saber que ele é parte participativa do processo. Então isso tem que ser muito bem entendido para poder ter o resultado dentro do trabalho terapêutico. Hipnose não é milagre, mas ele acelera os processos terapêuticos. Então não esperar que tu vai ser curado. Não, isso não existe. Não esperar que algo místico vai acontecer. Que o profissional que está ali tem superpoderes. Não. São técnicas, protocolos que são executados e dependem da participação do cliente. O cliente tem que se envolver dentro do processo. É um conjunto, é um trabalho em equipe. São duas pessoas trabalhando em conjunto em prol de um resultado. Então isso tem que estar bem claro para que consiga se ter o melhor resultado possível dentro do trabalho terapêutico. Quem pode ser hipnotizado? Aí é uma questão bem interessante. A hipnose é para todo mundo, mas nem todo mundo é para hipnose. Então se tu tiver... primeiro, se tu não quiser, tu não vai ser. Então se tu chegar com esse pensamento, não quero ser hipnotizado, o terapeuta não vai conseguir te hipnotizar, isso é fato. Se tu tiver medo, tu não vai ser hipnotizado. Se tu tiver dúvida, tu não vai ser hipnotizado. Então tu tem que querer, tu tem que te envolver, tu tem que te permitir participar do processo. Aí funciona. Não funciona se a pessoa não quiser. Se ela estiver desconfiada, não se sentir segura. Então, se essas coisas acontecerem, o processo terapêutico não acontece. Hipnose não é sobre acreditar, é sobre permitir. Entende? Então, tu tem que permitir o processo. Se tu permitir o processo, aí o processo é efetivo. Uma pergunta para vocês. Você acha que você conseguiria relaxar numa sessão de hipnose? Então, depois de que eu expliquei tudo isso, que eu consegui trazer para vocês, vocês acham que vocês conseguiriam relaxar dentro de uma sessão de hipnose? Responde para mim entender se vocês conseguiram compreender o que eu trouxe aqui. Que se estiver gostando da live, por favor, curta a live. Isso vai me deixar muito feliz aqui de saber que eu estou trazendo um conteúdo que está sendo recebido por vocês. Hipnose clínica é segura? Sim, é muito segura. Não há problema algum, não há contraindicação de ser realizado. A pessoa pode sair do estado hipnótico quando ela quiser. Então ela tem total liberdade de sair do estado hipnótico quando ela assim desejar. Se no meio do processo ela não estiver se sentindo bem, ela tem total autonomia para fazer isso. Não causa dependência, a pessoa não vai ficar dependente do terapeuta para situações. Ela vai vir, resolve o seu problema pontual, segue com a sua vida. A ética é fundamental e a hipnose seria feita com respeito, técnica e responsabilidade. É isso que precisa. Se você sente que já tentou entender com razão, mas a emoção continua reagindo, talvez o caminho seja emocional. Então a hipnose clínica pode te ajudar. Entende? Então, se a tua razão não consegue responder as tuas questões emocionais, a hipnose clínica pode te ajudar. Entende? Então, eu como terapeuta estou à disposição para conseguir te conduzir dentro desse caminho. Então, se surgir alguma dúvida, se alguma questão não ficou bem entendida e quiser perguntar, pessoal, fica à vontade para perguntar. Eu fico muito feliz de, essa hora da manhã, ter pessoas interagindo, entrando na live. Eu sou terapeuta, eu trabalho com hipnose clínica, eu consigo garantir para vocês que é um processo seguro, que não há essa questão mística de envolto do processo, não é o que as pessoas têm em mente de que uma pessoa fica inconsciente, a pessoa dorme, nada disso acontece.
A pessoa tem total consciência, até porque isso é necessário, senão o processo não acontece. Se a pessoa não estiver participando do processo, o processo não flui. Então, se porventura a pessoa chegar a entrar num transe tão profundo e adormecer, tem que ser interrompido o processo e a pessoa tem que retomar a consciência para poder seguir, senão não flui. Então, inconsciente não acontece. Até porque vocês imaginem a situação. A auto-hipnose é um processo também válido. Então, você pode ser hipnotizado por alguém ou você pode usar da auto-hipnose. Então, se existe essa perda de consciência, a auto-hipnose não funcionaria. Imagina, eu entro no processo de auto-hipnose e eu perco a consciência, como que eu vou trabalhar as minhas questões se eu não estou consciente? Entende? Então, esse ponto de que perde consciência não é real. O ponto de que a pessoa dorme também não. Porque se ela dormiu, ela já não está interagindo. Então isso não é também algo que aconteça. Tu perde o controle da situação, tu perde o controle dos teus atos? Também não. Existe aquela hipnose de palco que te remete a essa possibilidade das pessoas fazerem coisas que não querem, mas a todo momento ali ela está participando. Então se ela fez, ela permitiu que isso fosse feito. Entende? Então, para ela, dentro dos critérios que ela tem, ela se permitiu fazer. Mas o cliente não faz nada que ele não queira fazer. Então, é totalmente seguro. Os resultados são significativos. A gente consegue ver problemas complexos sendo resolvidos instantaneamente. Assim que o subconsciente recebe a sugestão e ele entende como sendo real, ali já há uma mudança de perspectiva e a pessoa começa a ter uma percepção diferente do fato em si. Então a gente consegue ter resultados muito produtivos, muito rápidos. Então essa é uma das vantagens desse tratamento. Não é uma coisa que vai se estender por anos para resolver. Então se tu tem um ponto traumático, tu passou por uma situação muito difícil, um trauma de infância, porque o trauma, o que acontece? O trauma ele pode ser derivado de um grande evento, então pode ser uma coisa muito ruim que aconteceu, como pode ser uma coisa considerada leve. Então a pessoa pode se traumatizar com um acidente, um assalto, isso pode traumatizar uma pessoa, ou uma palavra dita pode traumatizar uma pessoa. Então às vezes uma palavra que não é bem colocada pode trazer pode se criar um ponto traumático. Então isso indifere. Pode ser algo muito grande como algo muito pequeno. A questão é, se te traz desconforto, é um trauma. Então por isso que a gente tem que tratar. Então a hipnose clínica pode ir nesses pontos traumáticos e remover a carga emocional. E aí isso, em vez de ser um trauma na vida da pessoa, ela acaba virando somente uma lembrança. Porque a gente não consegue apagar. A gente não apaga. Fica registrado. Mas a gente consegue ressignificar, tirar a carga emocional disso e fazer uma ressignificação desse momento. E isso se torna uma lembrança. Conta a história, porque faz parte da história da pessoa, mas não afeta a pessoa no dia a dia dela. Entende? Então, é isso que a hipnose clínica pode proporcionar na vida de quem procura essa técnica. Então, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Se houver alguma pergunta, quiser perguntar, eu estou à disposição para responder. E para quem ficou até o final da live, eu me disponho a proporcionar um atendimento gratuito para essa pessoa. Então é só me chamar, entra no meu perfil, me manda uma mensagem que eu vou atender gratuitamente para ela viver essa experiência e resolver as cargas emocionais, os conflitos internos, as fobias, os pensamentos intrusivos, as crenças limitantes. Então eu me proponho a resolver a situação emocional dessa pessoa. Então ela ficou até o final, me acompanhou até o final, eu estou propiciando isso. Então é só entrar no meu perfil e me mandar uma mensagem que eu vou prestar um atendimento gratuito com todo carinho, com toda a atenção. Tá bom, pessoal? Por hora eu agradeço, fico muito feliz por vocês terem acompanhado. Se tiverem alguma dúvida, entra no meu perfil,
e manda uma mensagem que eu vou ter o prazer de responder, tá certo? Então, muito obrigado pela companhia de vocês.